Opa! Gente, Cacá pode. Tá no começo? Tá no começo. Só que é o seguinte: a gente só traz gente talentosa, profissional, gente que tem história para contar e cá entre nós, nossos ídolos. Porque olha só, olha quem tá hoje aqui no Cacá Pode. Matheus Carriere! Que Aê! alegria, que honra participar desse começo, então, do Exato. Cacá Pod. Que legal estar batendo esse Olha. papo com você. Honra nossa de ter você aqui, Matheus. Eu estava falando com o Matheus, gente, que é o seguinte. Eu lembro do Matheus, temos quase a mesma idade, mas quando eu era pequenininha, Não, eu quando ficava vendo o Matheus, entendeu? Na e eu televisão. já não era mais pequenininho. Eu tenho 53, meu É querido, não mesmo? Ah, então, é? então é, claro, eu fiz 57. Então, 4 anos de É diferença. Então, verdade. acompanhamos aqui Acompanhou um a pouco. carreira de Matheus Carriere. Ah, Agora, antes de começar, eu vou contar uma fofoca que nem ele sabe. você me falou isso no bastidor. Que fofoca é essa, da Band, né, que você falou? É da Band. Hoje eu tava me maquiando lá na Band e tal. Eu falei, ai, quem vai hoje no meu podcast é o Matheus Carriere. Aí a Josi, que é a cabeleireira de lá, falou assim: Matheus é um amor. Fala pra ele se ele lembra que ele deu os carrinhos das filhas dele pra mim, porque eu tava Sim, grávida. sim, né, sim. E Que ele é um legal. cavalheiro, ele é daquele homem que ele pega a cadeira pra você sentar, não existe, educado, ele fazia escolinha aqui, é isso mesmo. É exatamente isso. A Band, eu tenho uma história muito bonita com a Band, assim, né? Porque, bom, tem história, eu vou contar, né? Vamos- Qualquer coisa você me corta. Ih, não, mas depois a gente vai lá pro teu começo. Mas passa por aí, né? É. Porque eu comecei na TV Tupi. Aí Tupi fechou, a gente fazia uma novela chamada Drácula. Com 7 capítulos no ar, a Tupi fechou. Aí o Drácula foi pra Band, chamada Um Homem Muito Especial. A mesma novela, mesmo elenco, Rubens Eduardo Filho escrevendo. E a gente foi pra Band. Foi assim que eu comecei na Band. Eu devia ter 10, 11 anos de idade, eu acho. Nossa, eu não sabia Acho que disso, por não. aí. É. Aí a novela passou a se chamar Um Homem Muito Especial e ela aconteceu na Band. Clay Diáconis, Richelle, Bruna, era um casal central, Rubens de Falco fazia o Drácula, enfim, era um elenco maravilhoso, Cláudia de Alencar. Não, é só estrela, gente Era um maravilhosa. elenco, e assim, por isso que assim, foi a minha grande universidade, minha grande faculdade, assim, foi observar esses caras. Eu era criança e eu observava esses caras trabalharem, né? Então, eram meus ídolos e meus professores, né? E aí na Band, aí depois da Band começaram veio Os Imigrantes, a grande novela da Band, uma Nossa. das melhores do Benedito Rui Barbosa, na minha opinião, né? A história da imigração italiana, portuguesa e espanhola, os 3 Antônios vindo para o Brasil. Antônio de Salvio, italiano, Antônio Hernandes, o espanhol, e o Antônio Pereira, o português. Olha que mote, né? E eu fiz 2 fases dessa novela, ficou quase 3 anos em cartaz, no ar. 3 anos no ar a 3, novela. Às vezes a gente fala isso, é até legal falar, foi uma... porque o pessoal fala que o SBT fica com a novela Não, 2 anos, não, gente. foi uma isso- novela muito longa, porque ela foi passando de fases e fases. Tanto é que eu fiz a segunda fase e depois fiz a 5ª fase, porque eu cresci. Então, na segunda fase, eu era do núcleo espanhol, filho de Ioná Magalhães e Altair Lima. E na 5ª fase, eu fazia parte do núcleo português. Aí eu já dei aquela espichada de adolescente, aí já era mais velho, já andava de lambreta, porque já era anos 50, né? E nessa época conheci toda a galera da Band, né? Fiquei, né? Tinha esse carinho e aquela maquiagem dos corredores lá Exato, da Band, continua né? no mesmo Continua local no mesmo ali. local. E tem pessoas daquela época. Tem. Anos depois que eu fui fazer a escolinha na Band, eu revi todo esse pessoal, né? E lembro muito bem dessa história, porque minhas filhas tinham acabado de nascer. Elas nasceram, usaram os carrinhos e caminho e banheirinho. Então que depois que elas crescem, você não usa mais. Né? Exatamente. Carrinho de bebê, a cadeirinha do carro, todas essas coisas. Então, tava meio assim, a gente não sabia se vendia, se doava. Eu tive a oportunidade de nessa época,
comprar coisas muito legais, né? Então eram carrinhos e banheirinhas e cadeirinhas ótimas. E aí ela grávida, tudo, eu falei pra minha esposa, tem uma menina grávida lá, eu vou dar pra ela tá precisando, sei lá. E aí dei pra... Tem essa E história, ela tinha até esquecido, não né? esquece Que legal, disso. que E ela bom. adora você. É legal, né? Que É. eu falei, não, eu vou comentar isso com o Matheus, eu vou É. comentar. E Manda um beijão aí, pra eu ela, assim. vou mandar. Ela, eu adoro ela É. também. É a cabeleireira exclusiva de Renata O Fã. Lazinho tá lá ainda? Mas você Não sabe tá. quem é? O É, eu sei de Lazinho, o nome. Lazinho histórico, assim, na É Band, muito assim, né? histórico. E De ele, maquiador, né? maquiador, É. E Mas e ele tem umas pessoas, assim, que me viram crescer na TV brasileira, assim, né? Infelizmente, muitas dessas pessoas já se foram, porque aham. eu era criança e eles já eram adultos, profissionais e tal. Então, Mas, ô, eu tenho uma Matheus, por recordação. exemplo, foi você que chegou ali, criança, e falou assim: Ô mãe, eu quero fazer. Você começou. Quero aparecer na televisão, quero fazer comercial. Como foi Não assim? tive muita opção, não. Eu era bebê quando eu comecei. Minha mãe me levava para fazer teste. Na verdade, eu acho que o start de tudo foi um concurso chamado Bebê Johnson. Ah, você participou do Bebê Johnson? Aham. E Isso era aí. tão famoso na época, não sei se pra vocês era, mas Eu era. nem sei se tem hoje, assim, mas eu Acho era que o não. típico Bebê Johnson, assim, né? Olho claro, rechonchudo, bochecha Aham. vermelha, né? Era um outro padrão de beleza na época, né? É, Hoje em dia bem eu não diferente. ganharia o Bebê Não. Johnson de jeito nenhum, né? Hoje em dia Hoje em o dia. perfil é outro e É. tá tudo certo, e, né? É E outra cada época, ciclo, cada né? ciclo, é uma É. fase, enfim. É, e daí comecei a fazer muito comercial. Fui dessas crianças que fez muito comercial, mas bebê, assim, de comercial de papinha, de roupinha de nenê, de brinquedinho, de tudo. E cresci fazendo comercial, assim, publicidade. Até que aos 7 anos fiz meu primeiro espetáculo infantil, Pluft, o Fantasminha, no Teatro Olha. Marcante. E comecei, e aí numa dessas oportunidades de teste e tudo, fui aprovado a fazer a primeira novela na extinta TV Tupi, Um Dia o Amor, isso em 1975. Eu Olha. tinha 7 anos e daí que eu conto meu tempo de carreira porque carteira assinada, né? Então, tirei minha carteira de trabalho, né, tal, e aí comecei, meu primeiro registro em carteira dessa novela, Da TV da Tupi. TV Tupi. Histórico isso. Histórica. E aí comecei. E eu gostava muito. Minha mãe levava meus irmãos também, meu irmão mais velho e o mais novo, mas eles não curtiam tanto. Para eles eram, que saco, tem que... Eu gostava. E aí eu segui, eu fui o único que segui, né? E E aí... gostava de, por exemplo, vamos supor, você está fazendo uma novela, você tem 7 anos de idade, tudo bem, não tem muita fala, mas tem fala. Não, tinha. Não, E, a primeira novela eu vinha com a Denise, era filho da Denise Del Vecchio, né? E nossa, tinha uma certa importância na trama, assim. Mas claro, eram sempre personagens secundários, tal, na época. mas decorava texto, Mas tinha que decorar. decorava, tinha, e eu gostava, eu fazia, e eu, né, tinha, aprendia a fazer e me divertia. Minha mãe me pegava na rua, tava jogando bola, andando de bicicleta, ó, vambora, tá na hora de tomar banho e vamos pra gravação. E eu E se ia, não levava na reclamava, boa. né? E curtia mesmo, me divertia e brincava. Pra mim era brincadeira. E brincava nos estúdios e ganhava os brinquedos das publicidades que eu fazia. Eu adorava isso, imagina. Ai, que Até porque demais. minha mãe ficava na orelha dos produtores e minha mãe era fogo, cara. Minha mãe, eu acho que ela tinha a vontade de ser atriz. Entendi. Ela veio da Itália pro Brasil com 8 anos de idade. E ela sempre contava histórias que no navio o capitão, o comandante colocava ela para cantar na noite, lá no navio vindo da Itália para o Brasil, enfim, as histórias que ela contava. E eu acho que ela tinha a vontade de ser atriz, E de repente mas ela... foi tolhida pelo meu avô e depois pelo meu pai. Né? Uma sociedade muito machista na A gente época, sabe disso. né? Então as mulheres não faziam o que elas queriam, Não, né? não. Então meu avô não deixou e meu pai não deixou depois, né? Imagina. Mas meu pai deixava ela levar a gente. E E a- seu pai, assim, ok, beleza? Tô falando porque... Sim, meu pai gostava que a gente fosse e era uma época assim que a gente de uma família mais humilde e tal, o que eu ganhava acabava ajudando no orçamento, né, da família, né? Então, Entendi. isso...
E eu só fui saber e perceber isso depois, né? Eu tive brinquedos que meu pai não poderia me dar. Eu tive autorama, que meu pai... Na época, a gente não era uma gente. família para ter autorama, sabe? A primeira bicicleta que eu tive foi de ter feito lá o comercial da Caloi Berlinetta, né? Nossa! Então, e minha mãe ficava, né? Fazer comercial com o Pelé, né? Essas Nossa! coisas, assim, né? Tem uma história com o Pelé muito legal. Outro dia eu fui num podcast que chama Legado do Rei, que as pessoas vão lá para contar histórias que a gente tem com o Pelé. E eu tinha essa história de ter gravado um comercial E com como o é que ele Pelé. foi com você? Maravilhoso. Não, o mais legal dessa história... Bom, tem duas coisas engraçadas. Primeiro é que, assim, os caras sacanas no começo, assim, não tinha cachê. E eu lembro que eu fui fazer o teste pro comercial, tinha uma molecada doida, né? Que gostava de futebol, tudo. E eu fui fazer o comercial e fui aprovado. E aí, na hora de conversar com o produtor e tal, eu lembro dele falar assim: olha, o cachê. E minha mãe sempre perguntando quanto é o cachê, e papapá, paga depois de quanto tempo, aquelas coisas Normal, da é. empresária, De né? A agente, mãe, de é. agente, minha mãe, né? E aí eu lembro dele falar assim: olha, não tem cachê. O cachê é conhecer o Pelé, trabalhar com o Pelé. Gente, o povo também adora explorar, né? Vamos Aí, combinar? minha mãe toda assim, mas meu filho é profissional, meu filho não vai fazer sem cachê. E eu olhei pra minha mãe assim, falei, mãe! É o Pelé. Eu não tava nem aí se tinha cachê ou não, eu queria gravar um comercial com o Pelé. Poxa Vai me tirar vida. desse? Esse que eu quero tanto, né? Que passou Né? ainda, imagina. E aí, no fim, eu fiz o comercial. E o mais legal também dessa história é que 2 meses depois, era um comercial da Elma Chips. A gente pode falar aqui, né? Pode. Batatinha, salgadinho, aquelas coisas, né? E 2 meses depois, eu recebo na minha casa uma carta. O pessoal não sabe o que é carta hoje em dia. As pessoas, correio, a carta, você escreve, põe no envelope e manda para outra pessoa, né? Demora, hoje em dia, demora uns alguns 3 dias para chegar. Na época demorava uns 10, É. tudo bem. Então, eu recebi uma carta com um papel timbrado do New York Cosmos, que era onde o Pelé jogava. O Pelé já tinha parado de jogar no Santos, mas estava jogando lá nos Estados Unidos, desenvolvendo futebol lá, e estava jogando no Cosmos. E eu recebi uma carta com papel timbrado do Cosmos, uma carta do Pelé. Olha, Dizendo, Matheus, foi um prazer conhecer você, foi muito legal gravar o comercial, como é que estão as coisas aí, espero que esteja fazendo sucesso, espero que meu filho seja um menino legal como você e tal. Eu falei, recebi uma carta do Pelé, cara. tem noção? Nossa. Imagina, cara. Aí botei essa carta num quadro. Até hoje tem essa carta num quadro. A carta, a foto que eu tenho com a minha mãe, com o Pelé e ele, assim. Então, imagina para um moleque que adora futebol, apesar de não ser santista, mas o Pelé extrapolou o Santos, né? Então, Claro. receber uma carta do Pelé dos Estados Unidos, sabe? Era um. Você realizou vários sonhos quando era pequeno. Então, Quando era e aí pequeno. isso pra mim, eu adorava, curtia. Eu fui pensar nisso como profissão na adolescência, né? Entrei na fase de adolescente e tal, que foi essa época dos imigrantes e tal. Eu comecei a ir sozinho para os lugares, né? Comecei a andar de ônibus, né? Então, começava na própria Band mesmo, né? Eu morava na Moca, pegava 2 ônibus para ir pro Morumbi. Jardim Colombo, por acaso, pegava Pegava ali um ônibus até o Parque Dom Pedro, andava do Parque Dom Pedro até a Praça da Bandeira, da Praça da Bandeira pegava outro ônibus até o Morumbi. Não é fácil, não. Isso com 12 anos. Nossa, hoje Outros em dia... tempos, hoje em dia não. Minhas Hoje em dia não filhas começaram a andar de ônibus com 16, 17 só. Eu com 11, 12 já ia para cima e para baixo. eu com 12 também ia pro colégio a pé, voltava a pé, mas hoje... outra época. Mas aí comecei a pensar nisso como profissão. O dinheiro começou a ficar comigo, né? Um adolescente já precisa do seu dinheirinho para comprar as coisas. Mas aí pra tudo que sair. você ganhava ficava com você. Porque às vezes dá essas crises aí que a gente vê atualmente. Assim, essa transição foi bem rápido. Aí de uma hora para outra, né? Até as coisas para os meus pais já tinham melhorado um pouquinho. E aí os meus salários eu comecei a administrar. E eu fiz esse acordo. Mãe, agora o salário, né? Legal. Eu já participava dos fechamentos de contrato, já estava mais esperto. E você participava mesmo, sabendo quanto ia ganhar, quanto não. Já foi dono do seu próprio nariz. Isso é bom. A partir da segunda fase dos imigrantes, eu já
Já comecei a quanto eu ganho, quanto eu recebo, já abre uma conta ou deposita na conta da minha mãe, já sabia os descontos, já tinha uma noção, né? Isso até é, assim, muito bem feito da sua mãe, até mesmo para você crescer, E não ela, só artisticamente, mas como... sim, eu já sabia administrar, já aprendi a administrar aquele mês que eu ganhei. E aprendi muito cedo também que o ator tem os seus altos e baixos, né? A vida, A né? novela começa, mas a novela acaba, e quando a novela acaba não tem mais salário. Então, né? Então, aproveite quando está ganhando, guarde um pouco, porque tem um período que às vezes você não vai ganhar nada. Então, eu já aprendi muito cedo, assim, apesar de sempre estar emendando um trabalho no outro, mas sempre, né? Tinha aqueles períodos que a gente ganhava muito mais do que eu precisava, né? E aqueles períodos que não entrava nada. Você fala isso é muito importante falar, porque a gente vê, infelizmente, atores consagrados, assim, muito consagrados, Um monte e que estão precisando de ajuda. passando necessidade. Aí já vem toda uma outra questão, né, Cacau? Etarismo, né? Os personagens mais velhos vão ficando mais raros, Sim. infelizmente. Eu também né? concordo. E cada vez mais eles gostam de escrever para gente jovem, não, né? Os autores, diretores, né? Eles até dão uma forçada de barra para um personagem que podia ser feito por uma pessoa mais velha, eles chamam uma pessoa mais nova, né? Eles diminuem a idade dos personagens. Mas e que eu entendo isso, mas na verdade o que acontece é que geralmente quem segura, estava até discutindo isso aí outro dia aqui, quem segura são os mais velhos, não adianta. Então, ainda são. Porque você vai ver uma tá novela. Começando a novela com Arlete Salles. Agora, né? Graças a Deus, né? A gente viu Terra e Paixão. Quem segurou? Tony Ramos e Glória Pires. Então, espero que eles comecem a reconhecer cada vez mais isso, porque tem muito ator ótimo que vai ficando sem trabalho. E o ator que não se preparou, que não teve essa cabeça que eu aprendi desde cedo, assim, de administrar os períodos ótimos. Porque a gente sabe, né? Um ator, quando está trabalhando, às vezes ganha mais do que a média da população. Mais do que... É só não despirocar, né? Assim, não sair comprando, gastando, bababá, quando tá ganhando bem. Porque não é só da televisão, né? Que você ganha. Por exemplo, você tá lá fazendo, você tá fazendo a novela, claro, mas aí aparece muito comercial para fazer, não é? Nesse meio termo é onde que você tem que aproveitar para fazer outras coisas. Por exemplo, eu na primeira novela que eu fiz na Globo, aí eu já tinha 17 anos. Aí já morava sozinho, fui pro Rio de Janeiro. Morava sozinho com 17 anos, né? Eu tinha... Até os 16 eu trabalhei na Band, né? Fiquei na Band dos 11 anos até os 16. Aí com 17, foi o segundo convite da Globo e esse eu consegui ir. E aí fui morar no Rio sozinho. Meus pais não puderam, né, se mudar, todo mundo, família inteira. Então fui pro Rio morar sozinho e cuidar da minha vida e pagar meu aluguel lá na Globo e ver as passagens e administrar tudo. Fui morar no Rio sozinho com 17. Então, aprendi muito cedo isso, assim, né? De entender toda essa roda gigante, né? E nessa primeira novela que eu fiz na Globo... Que foi? Amor com Amor se Paga, em 1984. Novela do Nonô Corrêa. Seu Nonô Corrêa, Ari Fontoura. Pão duro. Você aprendeu com ele, ó. Segurou. Também. Não, o Ari reprisou no Canal Viva essa novela o ano passado. Foi muito legal ter visto. E aí, nessa primeira novela, porque até então a Globo sempre foi poderosa, sempre foi a melhor e ainda é. Mas naquela época era muito mais, essa diferença era muito, né? Então, eu era conhecido, Tupi, Bandeirantes, mas quando você vai pra Globo, aí você explode. E eu explodi. Novela fez sucesso, o personagem fez sucesso, eu com 17, o moleque lindo, papapá, era o Cauã Raymond da vez. Sim, né? O Caio Castro da época. Era. Então, durante todo o período da novela, eu não tive um final de semana, e às vezes sábado, e às vezes sábado, domingo, e às vezes sexta, sábado, domingo, que eu não tenha feito baile debutante. Olha isso. Então eu ganhei muito dinheiro fazendo baile debutante nessa época. Naquela época, gente, isso então, era moda. Se for pensar, o meu salário da Globo, aos 17 anos, primeira novela, não era nem tão alto assim. Muito pelo contrário, era bem contadinho para eu pagar minhas continhas lá no Rio e olha lá. Mas...
Eu tinha baile debutante todo final de semana. Todo final de semana. Chegava sexta-feira, o pessoal lá do figurino, e eu sempre me dei bem, muito bem com essas pessoas, né? Pessoal da maquiagem, pessoal do figurino, pessoal da contra-regragem, pessoal da técnica. Eu sempre fui muito amigo dessas pessoas. Porque essas pessoas entendem muito de televisão, entendem, sempre impressionante. As pessoas que eu mais curtia, assim, eu gostava dessas pessoas. Gostava dos atores também. Mas essa turma mais do trabalho, né, por trás das câmeras, eu sempre me dei muito bem com eles. Então, chegava sexta-feira, tinha um menino lá da Globo que trabalhava no figurino, ele já deixava meu smoking prontinho, assim, eu não precisei nem comprar. Ele pegava lá do acervo da Globo, acho que a Globo nunca soube disso. Ó. Todos Desculpa os bailes aí, que gente, eu fiz, mas nunca foi com o devolvia. smoking meu, era com o smoking da Globo. Eles já separavam o smoking e tudo, deixava sapatinho, gravatinho, tudo num plastiquinho, porque eu já pegava e já levava, eu devolvia para ele na segunda-feira quando voltava. Mas, Matheus, eu vou te fazer uma. Óbvio, a gente sabe, eu sei um pouco da sua vida, sei que você é um cara muito família mesmo. Mas aí você vê um garoto de 17 anos, global, cheio de menina atrás, obviamente, né? Sucesso. E você não se desvirtuou. Entenda o que eu vou falar, porque qualquer um com aquele negócio vai falar assim, cara, que eu vou fazer festa debutante, o caramba. Eu vou o quê? Eu vou beber. Eu vou para as baladas. Eu nunca ouvi falar isso de você. Você estava focado assim, é isso? Porque assim, é difícil, você sabe disso. A gente conhece várias pessoas que entraram de cabeça nisso, né? É assim, tem coisas que são sedutoras mesmo, né? E a gente mais novo, assim, se deslumbra mesmo. No começo, Óbvio. esse período, assim, mas comigo nessa época aconteceu uma coisa assim, eu não me deslumbrei tanto, eu mais me assustei do que me deslumbrei, assim. Eu ficava impressionado com tanta gente gostando e me querendo e querendo tá perto, assim. Era uma outra época que a gente demorava mais para fazer sucesso, né? É verdade. Então eu não demorei tinha rede todo... social, gente, não tinha internet. sabe? Tinha revista de fofoca, mas não tinha um podcast, Não não tinha tinha. as páginas no Instagram. Era, né? Tinha as revistas, né? Um programa ou outro de TV, mas ainda E era acabou. muito tímido isso. Então, eu mais me assustei do que me deslumbrei. Falei, nossa, por que essas pessoas, né? Eu fiquei... eu quase não quis mais, sabe? Por causa disso. Eu lembro de alguns episódios, assim... E eu não estava tão acostumado, porque enquanto eu trabalhava em comerciais, ou trabalhava na Tupi ou na Band, eu tinha um assédio, mas era muito menor. Quando eu fiz essa primeira novela na Globo, pô, explodiu, assim, falei, nossa, de não poder sair. Aí essas coisas que assim, de estar no shopping e ter que ir embora porque virou Sério? tumulto. Eu lembro de uma vez que, assim, aí você tá trabalhando lá, eu tinha comprado um carro e fui comprar um toca-fitas pro meu carro. No shopping da Barra. Atenção, gente, toca fita. Toca-fita é um Explica. aparelho que toca um quadradinho assim, uma fita cassete que tinha no carro, você botava assim e tocava uma musiquinha. Né? Não tinha Bluetooth na época. Não tinha, não tinha. Né? E a gente usava também E para às vezes- gravar música na rádio. Então, eu fui comprar um toca-fita pro carro numa loja no shopping da Barra e peguei uma saída de colégio, né? E eles me viram dentro da loja e foi um tumulto, assim, eu tive que sair pela porta dos fundos da loja, não comprei o meu toca-fita, fiquei meio assustado, assim. Então, alguns episódios, assim, nos bailes debutante acontecia muito, assim, aquele assédio, aquela coisa, todo mundo, né? Então, mas foi uma fase, né, que eu me assustei, falei, opa, né? E aí nessa época, assim, eu tinha muito contato com os meus pais, ligava para minha mãe quase todo dia, né? Ainda quando tinha alguma folguinha, eu voltava para São Paulo, né? Para ainda ver meus amigos, para ir para Moca lá, no Juventus, jogar bola. Eu consegui manter as minhas raízes, assim, não me deslumbrei, graças a Deus. E graças a Deus Mas eu mesmo. entendo quem se deslumbra, sabe?
Porque é difícil não se Porque deslumbrar. ainda mais quando você é muito novo, né? Mas de cara, eu sempre fui muito responsável, eu tinha minhas responsabilidades, eu sabia, assim, né? Que era eu que bancava aquilo tudo, aquela estrutura toda. Então, eu não podia ficar vacilando, não queria decepcionar ninguém, não queria... E ao mesmo tempo, queria fazer trabalhos legais, queria Continuar a sua continuar. trajetória. E aí comecei a me preocupar em fazer mais teatro, em estudar mais, né? Coisa que eu não fiz academicamente, né? Porque já comecei a trabalhar desde criança, tudo. Não fiz uma IAD, não entrei num curso de teatro, não fiz. Então, eu fui aprendendo fazendo. Então, eu queria trabalhar e focar um pouco. Sem ser aquele menino chato, mas estava bem focado em Em crescer em na crescer. carreira. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, né? Acabava um trabalho, já era chamado para outros. Tive muita sorte, assim, eu acho, de emendar um trabalho no outro, porque estava fazendo sucesso, É isso que eu ia estava indo falar. bem, estava tudo indo muito bem, assim, né? Aqui tem uma música que fala em busca da minha sorte. Eu vou em busca da minha sorte. Você foi em busca da sua sorte o tempo todo, né? A gente fala que é sorte, mas é É porque às vezes eu acho assim que tem muita gente talentosa, mas se você não tiver a oportunidade, não é chamado. Eu nunca tive uma veia muito empreendedora. Então, gostaria de ser mais assim, de me produzir, por exemplo. Eu nunca tive muito talento para me produzir. Gostaria de aprender. As tentativas que eu tive como produtor nunca foram muito bem sucedidas, assim, né? Tive Entendi. Lei Rouanet na mão 2 vezes e não consegui captar para É 2 peças, porque assim. Então, não é fácil. Eu admiro o ator que tem essa habilidade também de produtor, porque isso me facilitaria a não precisar cavar emprego, a me produzir, fazer o que a Cláudia Raia faz eu ia muito falar da bem, Cláudia agora. fazer os projetos dela, né? E ela se produzir, ela se bancar. O próprio Antônio Fagundes O também. Fagundes, né? Alguns, né, atores que fazem os seus projetos, mas eu não tenho esse talento, assim. Não aprendi, isso eu não aprendi a fazer, né? Aham. Ainda tenho vontade, nunca diga Mas nunca, eu pode acho que ser, sei lá, mas as 2 vezes que eu tentei não deram certo, você me deu uma travada, assim, né? eu acho que você pode ir tentando dar tempo, mesmo porque também, além de ator, você também fez educação física. Então, vem um outro lado meu, que é de ser inquieto, de gostar de fazer muita coisa e de ter muitos interesses, muitos gostos. Na época de faculdade, de acabar o ensino médio, na época era o colegial, né? Hoje chama ensino médio. Eu nem sabia como chamava, era colegial na minha Era época o também. colegial, era ginasial e colegial, ginásio e colégio. Na época, quando eu terminei o colégio, bom, tá, o que eu vou fazer? Que faculdade, que vestibular eu vou prestar? E como eu já trabalhava desde criança como ator, eu quis fazer outra coisa. E como gostava muito de esporte, eu fui fazer educação física. Aí fiz educação física em Guarulhos, me formei como professor de educação física e comecei a trabalhar, comecei a dar aula, paralela à carreira de ator. Mas, ó, tudo bem, você pode não ser um bom empreendedor, mas você sabe muito bem que você tem um plano B ali, ó. Que você já conhecia a sua carreira como ator. Você fala, eu tenho um plano B ali, ó, de educação Eu física. tinha um pouco essa noção e aí aquela coisa da sorte, né? Era anos 80, era uma época efervescente no fitness brasileiro que estava começando, as grandes academias aparecendo, ginástica aeróbica Olivia bombando. Newton-John era a época? Physical, Physical. Jane Physical. Fonda, essa época assim que começaram as grandes academias no Brasil, né? Exatamente. E eu tive sorte, de novo, de começar a trabalhar numa grande academia aqui em São Paulo, onde essa academia era Runner na época, que trazia muito professor gringo para dar curso para gente. Então, eu acabei me tornando também um ótimo professor de ginástica. Se destacando também em outra Também área. como professor. Porque as pessoas, tua aula tá cheia porque você é artista, porque você é ator. E eu falava assim, olha, num primeiro momento, pode ser até que a pessoa tenha entrado na minha aula porque eu era o Matheus Carriere. Mas se a aula fosse ruim, ela não voltava para a segunda aula. Não, e outra coisa, né? tinha- As pessoas têm mania de descredibilizar o E nosso eu trabalho, né? confesso assim, Impressionante. cara, uma profissão, uma coisa me ajudava muito na outra. Porque nas aulas de aeróbica eu estava em cima de um palco.
né, de frente para um monte de gente fazendo aula. E é claro que aquele carisma, aquela coisa que eu aprendi no teatro, eu usava aquilo nas aulas, Claro. né? Então, e estar bem fisicamente sempre me ajudou muito na carreira de ator. Claro, Dançar me ajudou muito a fazer hair, por exemplo, sabe? Então, uma carreira sempre ajudou outra e sempre correram paralelas. Às vezes vem umas besteiras assim, eu já ouvi assim, às vezes. Matheus Carriere, sem trabalho na TV, virou personal trainer. Primeiro que eu nunca trabalhei como personal. E eu nunca virei nada porque estava sem trabalho. As coisas sempre foram muito paralelas, né? E você sempre trabalhou ali em conjunto, e acabou. Dava aula, conseguia conciliar, fazia várias coisas ao mesmo tempo. Né? Agora, vamos lá. Chiquititas. Chiquititas, você foi morar na Argentina. Isso foi depois da Globo ali? Você fez. Foi depois da Globo. Aí na Globo eu fiquei basicamente anos 80 e 90. Né? Na Globo eu fiz Amor Como Se Paga, De Quina Pra Lua, Malhação, Salomé, uma pancada de Você Decides. Né? Jura? Você Decide era muito legal. Era um programa, muito legal. Né? Eu falo, dava por que emprego que... para muito ator, assim, era uma novelinha toda semana. Quase, sério, quase que volta agora. Estavam falando. Muito legal, né? E um dos primeiros projetos interativos, né, que teve na televisão brasileira, que era o público que decidia que... Então, por isso que eu acho que Você final, Decide, hoje, funcionaria até melhor, né? Era muito... Vocês gravavam 2 finais. Gravávamos 2 finais, né? Olha e ao ar isso. o final que o público escolhia. Então, fiz vários. E a última novela na Globo foi Vira-Lata em 96, 97. Aí, terminou a novela. Aí que eu te falo que eu tive sorte, né? E aí apareceu um convite para fazer Chiquititas. Eu estava fora do SBT há muito tempo, desde a época do Silvio Santos, Boa Noite Cinderela, tudo. E aí, um dia vendo TV em casa, já de pijama, me preparando para dormir. Aí me liga a Margot Caruso, que era empresária da Flávia Monteiro, que já estava na Argentina, começando a fazer a novela. Eu falei, tô jantando aqui com um diretor da Telefé, né, da Argentina, e vai ter um personagem novo que vai entrar, é o pai da Mili, que era a Fernandinha Souza. Olha isso. Né? Olha e isso. é um personagem super legal, tem uma carga dramática muito legal, é um cara que tem o rosto queimado, ele usa uma máscara, vive no sótão do orfanato, pau. Você pode vir jantar com ele agora, com a gente tá aqui. Falei, lógico, né? Puta, botei a roupa e fui. E eu fui, e lá eu ganhei o personagem, nesse jantar. Olha isso. É do nada, né? Do Parece nada, que assim, né? pá! E aí eu fui um dos poucos que foi chamado pela Telefé e não pelo SBT, né? Então já era Melhor ainda. Melhor ainda, né? Eu tinha o respaldo deles, assim. E aí fui pra Argentina, né? Morei 2 anos lá, 97, 98. E fazer sucesso com criança é muito especial, é muito legal. Num projeto completamente vencedor, que marcou uma geração. Nossa, então tem uma geração total. hoje que tem de 30 a 40 anos que assistiu a primeira versão das Chiquititas, né? Exatamente. Que lembra da gente até hoje, que nunca vai esquecer. A gente faz parte da infância dessas crianças, né? Com certeza. Dessas não pessoas tem que nem... hoje... A minha esposa fala, nossa, você era o pai da Mili. A Dai tem 40 e ela era louca por Chiquititas, né? Ela deve olhar. Olha, eu casei com o pai da Milly, gente. Olha isso. Então é uma geração. E isso não tem preço, é impagável, assim, né? Então foi assim, uma das coisas mais legais que aconteceram para mim. Por vários motivos, né? Morar em outro país, conhecer outra cultura, aprender a falar outro idioma, ganhar muito bem. Foi o maior salário que eu tive na vida. Ganhava em dólar na Argentina, ganhava em real aqui no SBT. Você ganhava por 2? Porque a gente tinha o salário do SBT, mas tinha um salário lá, eu tinha um salário lá na Telefé, que eles chamavam de ajuda de custo. Mas era em dólar e era muito alta essa ajuda de custo e um custo que a gente não tinha, porque eles davam tudo pra gente. Que maravilhoso. Eles davam casa,
eles davam uma casa na Recoleta, assim, no bairro chique de Buenos Aires, sabe? Davam alimentação, eles davam transporte, eles pagavam até a moça que limpava o meu apartamento. Nossa! Assim, então tinha tudo, assim, sabe? E aí entrou o meu lado responsável. Eu sempre, quando ganhei muito dinheiro, eu sempre fui mais controlado do que quando eu ganhei pouco. Eu falei, nossa, eu tô ganhando muito, muito mais do que eu preciso, eu vou guardar. Olha isso. Então, É isso que eu falo. nessa época de Buenos Aires, eu gastava muito pouco. Então, eu não viajava e também não conhecia a Argentina. A galera do elenco ia para Bariloche no final de semana, ia para sair, jantar. Eu não, cara. Eu ficava... Ou eu vinha para o Brasil para Mateus, ver que meu signo filho. você é? Peixe. Nossa, você não devia ser nada assim. Não é possível. Porque Peixes. peixes é muito sonhador. Com ascendente em peixes e a lua em peixes. Não é possível. E eu não entendo nada de signo, mas eu sei isso porque eu fiz o meu mapa astral. Mas, enfim... Não, teu amigo que é o André Mantovani, que é astrólogo. Eu não acredito, eu não boto uma fé. Acho que é Não, uma você muleta. realmente fugiu da teoria de Pisciano, mas beleza. E aí, e adorei, assim, adorei a Argentina, fiz muito amigo lá, né? Olha Tenho maior isso. saudade, esse começo de ano lá, a gente voltou para Buenos Aires para passear, eu, a minha enteada e a minha esposa. A gente ficou lá e fui lá ver o apartamento onde a gente morava, fui andar por aquelas ruas que deu maior saudade, assim, da época de Chiquititas. E era especial gravar com aquelas crianças que eram todas maravilhosas, né? Não enchia, tô falando porque eu já ouvi gente falar que não é fácil trabalhar com criança. Ah, mas elas eram incríveis, cara. A criançada de Chiquititas, da versão que eu fiz, pelo menos, cara... Era na boa. Eles eram incríveis, cara. Eu gravava muito com a Carlinha Dias, que era a menorzinha de todas, era um tico. E ela já era fantástica. Fazer cena com a Carlinha na época, ela roubava a cena, qualquer cena. Assim, era impressionante. E ela era a menorzinha de todas, né? A própria Fernandinha que fazia Que minha maravilhosa. filha, Mili, já O Galhaço eram, é dessa já- época também? Ele fez uma fase depois. Ah, tá. Então, eu não peguei o galhaço lá. Mas, então, um monte de gente passou por Chiquititas, né? Muitos E talentos foi ali. uma novela também que ficou muito tempo, porque a Argentina tem essa cultura de temporadas, né? Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Tanto é que lá tinham 3 elencos. Tinha o elenco argentino, que começou fazendo a primeira temporada. Acabou a primeira temporada na Argentina, eles começaram a segunda, entrou o elenco brasileiro, fazendo a mesma história, Fazendo pro gravando Brasil. lá no mesmo estúdio, só que a gente gravava lá e passava aqui. E depois, quando a gente foi para a segunda temporada, a Argentina para a terceira, entrou o elenco mexicano para fazer a primeira temporada. Caramba. Então tinham 3 elencos lá na Argentina, o Gente, mexicano, o uma argentino fabriquinha de fazer novela. e Tipo, fazer sucesso, né? e sucesso. E fazer dinheiro. Nossa, a Globo a gente sabe que é uma fábrica de fazer sucesso. Não, e Dino, mas a Telefé... Telefé, a Telefé é caraca. impressionante. Agora, vamos lá, Matheus, vamos lá. Novelas, falamos. Para quem não sabe, Matheus Carriere também. Eu acho você corajoso. Eu acho você corajoso pelo fato de ficar confinado e pior. Né? Não é que era um reality que o povo conhecia, era um reality que o povo não conhecia. Como foi o convite para participar da Casa dos Artistas e como você aceitou isso? Só fala, saiu das Chiquititas, tal. Então, teve isso, né? E você falou um reality que as pessoas não conheciam. A gente não conhecia não sabia o que era reality. Não tinha tido nenhum. Não mesmo. Não tinha tido Big Brother ainda. Na verdade, parece que o Silvio Santos fez Tem isso. esse folclore. Eu não tenho condição jurídica de afirmar, mas diz a lenda. Diz a lenda. Não sei se é verdade. Que o BBB foi oferecido pro Silvio Foi. Santos. Silvio Santos não quis Falou, e daí... olha, papapá, ficou um tempo lá com o projeto na gaveta. Não quero, obrigado. E aí foi fazer o dele. Uma semana depois, botou a Casa dos Artistas no ar. Do lado da casa dele. A Casa dos Artistas era do lado da casa dele, que ele morava. Do lado da casa dele, no Morumbi. A nossa foi a única edição, inclusive, que foi feita
feita dessa maneira, né? Porque depois teve mais a Casa dos Artistas 2, 3... Que foi lá no SBT já. Que já era numa casa construída nos moldes que a Globo construiu no Projac, uma casa especial para aquilo. Então a nossa casa era toda adaptada. A história é a seguinte, eu tinha já, né, era uma personalidade do SBT por causa do sucesso de Chiquititas, né? Então foi natural o convite, eu achei, né? E eu lembro do produtor de elenco na época, Fernando Rancoleta, me ligar, falar, Matheus, queria marcar um papo com você, a gente tem um trabalho para você, papapá. Falei, que legal, deve ser mais uma novela no SBT, vou lá, né? Eles estão para começar uma nova novela, que legal. Fui lá para o SBT conversar. Nesse papo eu já achei estranho, porque antes de tudo eu tive que assinar um termo de sigilo, né? Da conversa. Antes de começar a conversar. Eita! Já tinha um outro advogado lá, um cara que nunca participava das conversas. Não, tudo que você falar aqui nessa reunião, você aceitando ou não o trabalho, você não pode comentar com ninguém, bababá, multa. Tá bom, assino aqui. E aí o Rancoleta começou a contar do projeto. Olha, é um programa que o Silvio quer fazer, ele quer você, né? Tem mais outros 11 artistas, né? O elenco está quase fechado e vocês vão ficar confinados numa casa. Ele me explicou lá mais ou menos e eu tentei imaginar o que era aquilo, mas só imaginar porque a gente nunca tinha visto. Sim. Não sabia como era. E eu lembro que não me agradou muito assim, a história de ficar confinado, né? Uhum. E sem contato com familiar. E na época eram 2 meses de programa, né? E aí eu lembro de falar, Rancoleta, vocês não vão começar uma novela agora? Me põe na novela, cara. Aí eu gravo todo dia aqui, chegando no final do dia, eu vou para casa. Então, eu imagino. Porque você é caseiro, né? Eu vou para minha casa, imagina. venho para cá. Eu moro em São Paulo, é fácil, eu venho aqui pro SBT. Papo, né? tchau. Venho, né? Eu adoro lá em Anguera, né? Não tem... Mas falei, não, Matheus, olha, vai ser um programa, confia em mim, acredita. O cachê era muito bom, né? Tinha um cachê muito legal, tudo. Eu estava disponível. Na verdade, eu estava fazendo o Vison Voador. Estava fazendo uma peça que o Magrini faz. O Magrini faz, Fazia o personagem que o Magrini faz agora. E eu tinha mais uma apresentação ainda, porque a gente estava viajando pelo interior de São Paulo. Mas era uma apresentação só. E aí eu tive que falar para Marley, que era a produtora da peça, a esposa do Ari Toledo. Eu inventei uma história tão esdrúxula para ela, que eu não podia contar. Marley, estou entrando na Casa dos Artistas, um programa da SBT, não podia contar para ninguém. A gente nem para ela? Para ninguém, né? E eu sou Caxias, eu não posso contar para ninguém. Eu só podia contar para minha família e olhe lá e pedir, pelo amor de Deus, para eles não contarem para ninguém, porque tinha essa coisa de sigilo. Por que sigilo todo? Porque o Silvio Santos não podia fazer chamada daquilo porque a Globo já estava começando a negociar com o BBB. Já estava aprontando o BBB. Já estava quase que também fazendo chamada do BBB. Eita. Né? Então, o Silvio Santos botou Casa dos Artistas no ar sem chamada nenhuma. No máximo, no domingo, quando começou o programa, durante a programação do domingo, tinha umas chamadas assim, hoje no programa Silvio Santos, uma grande novidade, você não pode perder, e aparecia a fechadurinha. Eu lembro uma fechadura, que você vai olhar pela fechadura. Mas não... E aí, domingo à noite, então, eu inventei uma baita história. E você não sabia nem quem estaria com você? Não sabia. A gente soube quando a gente chegou no camarim. Então, naquele domingo que começou o programa, o carro veio pegar a gente, chegamos no camarim, aí no camarim a gente começou a ver quem que era. E você ficou quanto tempo lá? 7 semanas. Num programa que teve 8. Eu saí uma semana antes da final. Vem cá, como é que é aguentar? De verdade, assim, eu falo de coração, de coração. Depois, obviamente, depois você teve a Fazenda, mas, gente, eu acho uma loucura. Para não dizer, senão eu vou ser cancelada aqui. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque eu acabo depois, né, da Casa dos Artistas e depois ter feito a Fazenda e
começando a conhecer um pouco mais desse métier, realities, né, de confinamento, e vendo, né, como as pessoas agem, o que as pessoas fazem, e como foi para mim. Eu não quero julgar, eu não quero, sabe, parecer melhor que ninguém, mas é uma dificuldade muito pequena, muito menor do que se coloca. Difícil são outras coisas. Eu vejo um drama muito grande em cima de uma coisa que é muito legal. Entendi. Principalmente hoje. Lá na Casa dos Artistas, eu no começo desconfiava, porque a gente não sabia que o programa era sucesso, a gente não sabia como o programa ia pro ar, a gente não sabia como era a edição, a gente lá dentro achava tudo muito chato. Falei, quem tá vendo isso aqui, gente? A gente tá aqui nesse sofá fazendo nada. Coisa chata, não tá vendo ninguém. E o Silvio Santos tinha aquela característica de gravar uma novela inteira e não colocar no ar. Sim. E colocar no ar 2 anos depois. E se colocar. E se colocasse. Então, às vezes eu falava assim, gente, isso daqui não tá indo pro ar. A gente tá aqui meio de cobaia, tá gravando, eles estão gravando, assim, mas não tá indo pro ar, porque isso é muito chato. Imagina, Ninguém vocês vai entravam ao assistir. vivo lá no Então, domingo. eu né? desconfiava de tudo, cara. Porque só fui saber como o programa era legal quando eu saí e vi as imagens. Vi como era a edição, como era a sonoplastia, vi que eles faziam lá os personagens mesmo, a novelinha da vida real, vi que era, né? E percebi o sucesso e só descobri Foi muito sucesso. depois que saí. A gente não tinha essa noção. O único que percebeu, o único mais inteligente, assim, que ele é rato para essas coisas, que sacou que aquilo era um programa de sucesso, lá dentro era o Frota. Eu imaginei. E ele se aproveitou muito disso porque é um cara inteligente. Aham, Né? aham. Essa parte televisiva, não pode Ele é falar. bem Ele estratégico, é rato, assim. cara, rato. É. Inteligente pra caramba. Ele foi o único que sacou lá dentro que aquilo ali tava dando um caldo diferente. Mas foi bom pra você. Foi ótimo, Financeiramente financeiramente e artisticamente. Artisticamente, eu reneguei durante muito tempo. Porque depois começou o Big Brother, e aí tinha um certo preconceito com o Big Brother, e aí ex-BBB, aí você vira farinha do mesmo saco, e vira mesmo, né? Depois que começaram alguns realities, a pessoa já não lembra que Casa dos Artistas que você fez. Você fez BBB ou Casa dos Artistas? É verdade. Ou Fazenda. As pessoas confundem um pouco. Aham, Mesmo muita coisa. eu fiz a Fazenda 12 com a Jojo Todinho. Hoje em dia eu me pergunto, qual a Fazenda que você fez mesmo? Mas você fez a Fazenda, né? Ou é BBB? Ah, não foi o BBB que você fez? As pessoas confundem. Porque, né, o tempo passa e é muito muita rápido, informação. muita informação. Então, eu hoje, pensando como foi fazer Casa dos Artistas, como foi fazer Fazenda, né? E na Fazenda eu fui com outra cabeça, sabendo de toda uma outra história. E assim, eu vejo um drama muito grande. Ai, coitado dessas pessoas, estão sofrendo ali, estão passando por coisas. Elas querem ir embora, elas querem desistir. Cara, cada um tem a sua resistência, né? Mas, porra, estão empregados, estão ganhando bem, estão num programa de sucesso. Aproveita aquilo, cara. Né? E, meu, difícil é outra coisa. Sabe? Difícil é você passar necessidade, difícil é você estar desempregado, difícil é você ter alguém doente na família, difícil é você ter alguma doença, difícil esse drama todo, esse... Respeito, cara, na boa. Cada um é cada um, né? Cada um tem a sua... Mas, porra... Mas você não acha... o palavrão. Não, Mas, caramba, não tem problema, meu, porque... Principalmente na Fazenda, eu me sentia tão agradecido por estar lá. Mas não todos tinha. os dias. Falei, nossa, mas é difícil, hein? Eu não conseguiria. Pô, então você é muito fraco, cara, porque eu tô empregado 4 meses, ganhando muito bem, comendo do bom e do melhor, numa fazenda. Lá ainda a gente estava protegido do Covid. Tava numa bolha lá foi sem na época Covid. da pandemia. Foi na pandemia. A peça tava parada. Eu tava já anunciando carro e moto para vender. Eu tava sem conseguir pagar a escola das crianças, sem pagar o convênio médico, sabe? Sem receber nada, porque a classe artística foi a primeira que parou e a última que voltou. Foi verdade. Então, e sem previsão então eu tava desesperado já, né? O apartamento que eu comprei fazendo Chiquititas, eu já tava quase anunciando por causa da pandemia.
Então vamos lá, mais uma vez a sorte, que não é sorte para mim, Então, é Deus. aí, A não, sorte. quando o telefone tocou, falou pra fazenda, eu falei, sério, eu desliguei o telefone, não. Desliguei o telefone e ajoelhei, falei, obrigado, meu Deus, né? Ele só, você Nossa, tá caiu do disponível céu para mesmo. fazer a fazenda? Eu falei, porra, se tô muito disponível, por favor. Mas é Quando eu soube assim, quanto era o cachê e ainda ação de marketing e sabia que só podia ser um uma sucesso. pergunta, uma dúvida. Você ganha um cachê mensal ou é um cachê total? Não precisa, mas assim, é o total? Não, lá na fazenda é assim, você tem um cachê para participar, Sim, independente se você sair uma semana ou os 4 meses. tá. Agora, você faz ações de marketing lá dentro. E você ganha. Porque tem muito patrocinador. Sim. Então, sei lá, tudo que você come, você lava o cabelo, as Tudo? provas, quase tudo, tem muita, né? E eu aí entrava o meu lado mão de vaca, assim. Eu falava, bom, eu não sei se eu vou ganhar, o prêmio é ótimo, 1,5 milhão, tudo, mas ganhar acho difícil. Eu sabia que eu ia ser um dos caras mais velhos e eu era o muito mais velho que todo mundo, o único. Mas nesse lado é até um bom, porque você tem toda uma visão ali. Mais ou menos. Era bem difícil competir com os caras nas E provas. as provas da fazenda eu acho as E mais assim, difíceis. eu não tinha Instagram, meu Instagram tinha 15 mil seguidores e eu tava competindo com gente com 5 milhões de seguidores, né? Caraca. Então eu achava, bom, vai ser difícil ganhar, mas estou ganhando um ótimo cachê, mesmo que eu fique o programa inteiro, 4 meses, tá um ótimo cachê, eu não estava ganhando nada. Ou seja, eu não precisei parar de fazer a peça para fazer, porque a peça estava parada por causa da pandemia. Tava tudo parado. Né? E eu sabia que só que eu queria ficar o maior tempo possível, porque sabia que ficando mais tempo eu ia fazer mais ações de marketing, né? E você só ganhava essas ações se você tivesse lá presente. Se eu sair, eu não vou ganhar, né? E algumas provas valiam dinheiro. Algumas ações... É verdade, premiação, né? Tinha premiação, tal, tinha tudo uma história. Então, eu quero ficar o maior tempo possível para ganhar, além do cachê, a maior grana que eu puder. E se pipocar um prêmio no final, ok, sorte, valeu, mas eu achava difícil. Errei nisso. Porque em algum momento lá, essa coisa de eu ser mais velho e eu brincar com isso e pedir voto dos aposentados e pensionistas, isso me deixou de um jeito bem... Só que eu não tinha essa noção. Eu só tive uma certa noção que eu estava indo bem quando eu fui para uma roça com a Mirella, que tinha 19 milhões de seguidores. Mirella é a esposa do Ceará, não é essa, não? Não, a Mirella era uma menina que é funkeira. MC Mirella. Tá. E eu falei, bom, Mirella tem 19 milhões de seguidores, eu tenho 15 mil. Eu vou embora, né? Eu perdi. Então, mas você tá vendo que isso não importa, né? Então, mas eu descobri isso, lá. Agora eu tô vendo, mas na época eu achava que não, né? Eu não tinha equipe de rede social. Eu não tinha assessor de imprensa. Sabe, nesse ponto eu entrei completamente vendido e despreparado. A minha preparação era qual? Era tentar me dar bem com todo mundo lá, tentar ser uma pessoa bacana para ficar o maior tempo possível. E mesmo assim, todo mundo só votava em mim, porque era mais fácil botar o velhinho para fora, né? Tudo bem, isso foi me dando um protagonismo no programa que eu talvez não tivesse. É aquela coisa, né? Tá perseguindo, vai... Porque quem vai pra roça acaba aparecendo. Lógico. Né? Você acaba fazendo provas, eles acabam fazendo um popurrí das suas imagens, você acaba virando protagonista. E toda hora eu ia pra roça. E voltava. E aí, depois da terceira volta, eu falei, pô... Mas mesmo assim achava difícil ganhar da Jojo Todinho, porque ela é uma pessoa ótima, carismática, tinha muito seguidor. E você era aliado dela. E eu era muito aliado dela, assim. E eu achava que eu tinha a torcida dela, que se eu fosse competir com ela, a torcida dela no final ia pender pra ela e não pra mim, é natural. Mas eu tava muito agradecido. Eu lembro, assim, de falar, meu Deus... De qualquer perrengue. Claro, é difícil, você tá confinado, tem os perrengues,
tem a votação, tem aquela, né? Você tem que aguentar Cara, mas pessoas que você não gosta, isso pessoas que que eu estão ia. votando em você, mas isso não é tão difícil Ai, assim, gente. assim, você dorme com a pessoa que você nem, no caso do BBB, acho que na Fazenda Cara, mas você você nem sabe que aquilo. conhece. O banheiro, como é que Tá, é? gente, mas pô, você nunca viajou com o pessoal da faculdade e ficou num Então, sítio eu vou que ser era muito uma sincera, merda e tinha um banheiro sujo e todo mundo. E você nunca mas nem. eu Todo mundo rezava fez pra isso. sair, Eu sei, Matheus. Eu gente, queria ir mas você tá embora. ganhando pra isso, cara. Eu falei, eu pensava, eu tô ganhando muito bem pra acordar, cuidar da vaquinha, cuidar da galinha, né? Limpar a casa, às vezes separar o lixo, fazer minha comida, e votar nas pessoas e fazer as provas. Tudo bem, o mais difícil é ficar longe da família, longe dos filhos, mas tá tudo bem lá fora. Né? Se acontecer alguma coisa Eles vão errada, te eles vão te avisar. avisar, É, né? é. Se alguma coisa grave, né? Então, você pensa, cara, eu estava muito agradecido de estar lá. Então eu vejo essas pessoas no Big Brother hoje, principalmente essas pessoas conhecidas, reclamando, querendo sair, desistindo, ou sendo expulsas, ou fazendo. Que oportunidade elas estão perdendo de estar num projeto que envolve mais dinheiro na Rede Globo, que tem mais patrocinadores, que tem mais audiência, Mais mais exposição. exposição, não é uma chance de bombar o Instagram, né? Aham. Do nada. E não estão aproveitando, cara, porque é difícil. Você sabe que vai acabar. Você não tá preso, não tá condenado a 15 anos de prisão, cara. Não, é um contrato, É um né? contrato, você sabe que vai acabar mais cedo ou mais tarde, 1, 2, 3, 4 meses. Se for eliminado, ok, foi eliminado, o público que sair, tudo bem. Aí, mas mesmo assim você já. Agora, esse drama todo que eu vejo, ai, é uma coisa psicológica, vai me É. deixar mal para a vida inteira. Vou precisar sair daqui e fazer análise. Nossa, eu faço análise porque por os outros problemas da vida, não por causa de um programa de TV que você sabe que vai acabar e você está recebendo muito bem para aquilo. Entendi. Você tem Entendeu a razão minha nesse visão? sentido. Entendo Então, quando perfeitamente, mas eu entendo pelo seu histórico de vida, entendo. Eu tô falando isso porque eu penso a mesma coisa. Se eu tô a trabalho, dane-se, É dane-se. isso, Eu não Tatá, é penso outra trabalho, coisa. sabe? Mas. Então, pensa, se você fosse, Ah, primeiro, se te convidasse, você não iria? não. Não, Não isso é meu. iria? Não por Não todo o dinheiro iria? desse mundo, eu não iria. Isso é uma Por coisa quê? minha. Porque eu não, eu sou, tem coisas que eu sou chata. Eu moro sozinha, eu gosto dos meus cachorros, Sim, mas não é eu, um. Assim, entenda. sabe assim? Cada um. Mas tô te falando, é momentâneo. Não é pra vida inteira. Não estão te tirando da tua casa e você nunca mais vai voltar pra lá. Teus cachorros você vai deixar com alguém cuidando bem, né? Tua casa. Vai por mim, cara. Vai por mim. Mas eu Muita entendo o gente que você tá fala falando. isso, mas se pintar o convite. Ah, Meu, imagina o teu podcast como vai bombar depois. Imagina. Pensa nisso. É lógico, é só parar pra pensar um pouquinho. bom Claro, bagulho. Quantos milhões você ficou na rede social? eu saí de 15 mil para 2 milhões. Eu nunca imaginei ter 100 mil. Porque eu fiquei 6 anos, 6 não, 4 anos, eu acho, no Instagram, para atingir a marca de 15 mil. E eu agradeci. Oi, gente, obrigado. 15 mil seguidos. Só que eram 15 mil que gostavam muito de mim, né? Porque Aham. com 2 milhões vem os haters também, né? A gente Não, sabe mas disso. eu tenho uma amiga que ela fala que quem não tem hater não faz sucesso. Porque não é todo mundo, sabe? É difícil ter. Quando você começa a ter muito seguidor, não quer dizer que a pessoa te ama. Muito pelo contrário. Se te segue porque é curioso. É, Te segue exatamente. porque quer. Como você lida com essas redes sociais hoje? Como você... Aprendi a lidar com isso também, porque no começo, né, batia de frente, né? No começo me fazia mal ouvir um comentário negativo até eu entender que é assim mesmo. As pessoas estão só em casa prontas para falar qualquer coisa para você, né? E sem a menor responsabilidade, escondidas no anonimato, mas tem o lado legal. Então vamos aproveitar o lado legal. Você Ó. consegue fazer publi? Muito. Isso é bom, né? Lógico, É lógico, é uma questão, não, é lógico, é o verdade. trabalho, é um mercado que se abriu para mim. Exatamente, Então, isso é. vamos aprender. Para mim não é fácil, é uma outra geração.
O que a molecada faz com o pé nas costas, eu demoro 8 horas para fazer. Não, fica Mas tranquilo. acabo fazendo, acabo aprendendo, né? E fui, nesse longo do tempo, aprendendo. Hoje em dia, no começo, pessoas me ajudaram, contratei gente para isso, né? Porque Precisa, é necessário. Né? Hoje em dia, eu já caminho sozinho, porque, né? E tive um papo bom com o meu agente sobre isso. Assim, o meu foco principal não é esse. E entendo hoje que para um ator é ótimo ter isso. É. Então não adianta ficar reclamando, porque eles chamam os atores por causa do número de seguidores. Eu acho isso péssimo. Mas acontece também. Mas não adianta brigar com isso. Não. Então, eu quero ainda ser chamado para um trabalho porque eu sou bom ator. Mas, se eu tiver entre um e outro, e se isso daqui me ajudar por algum... Melhor ter isso aqui do que não ter. Então, se me caiu no colo 2 milhões de seguidores, vão aproveitar, vamos ser agradecidos de novo e aproveitar, né? E aprender, e é a regra do jogo. Não adianta... Né? Eu só ouço disco de vinil porque... Não, cara. Isso eu concordo com você, Matheus. A pessoa parou no tempo, gente. Legal, acho ótimo, né? Mas... Teve um dia que eu dei todos os meus discos de vinil, porque não tinha nem onde tocar. Mas você ouve a música de outro jeito hoje. Então, claro que para minha geração é tudo, né? Eu sou, por característica, analógico. Eu então, também sou, mas... Virar digital foi difícil. É diferente da pessoa que nasceu digital. Mas a gente aprende, isso dá longevidade, isso ativa o nosso cérebro para a gente trabalhar, para a gente se sentir ativo, produtivo, atuante na sociedade. Vamos ter dificuldades? Vamos, mas vai ser legal, né? Não dá para comparar com a molecada, mas dá para você ir junto ali e aprendendo e se divertindo. E o melhor, né? Que a gente veio de uma geração que não existia internet e a gente está aprendendo cada vez mais, se reinventando. Eu acho que a nossa geração pegou toda essa mudança. E o mais incrível, eu acho isso, Matheus, é isso, sabe? Tudo bem, eu concordo. Realmente, às vezes é um pouco demais, só pega gente que tem seguidor. Mas é necessário você se atualizar. Não dá para achar que você vai viver a vida inteira de fax. O fax já foi. Então, na época das Chiquititas, eu mandava fax, eu me comunicava com a família por fax. A primeira coisa que eu fiz em Buenos Aires foi comprar um fax, né? Ai, que demais! Era muito legal. Nossa, pra mim era ótimo, eu achava ótimo. E era fácil, né? Era bem fácil passar um fax. Hoje em dia... Aí, só para fechar essa história, assim, né? Assim, eu não quero julgar ninguém, nem criticar ninguém. Critiquei um pouco aqui na rede social o Rodriguinho, pelas falas dele, e por ele desdenhar, ou em um momento que ele quis, por ser artista, querer algum privilégio que ele achava que ele não estava tendo. E ser artista, trabalhar com arte, não quer dizer em nenhum momento que você é uma pessoa melhor que a outra. Não, muito pelo contrário. E isso é uma besteira de quem trabalha com arte. Nem todo mundo, mas algumas pessoas acham que porque trabalham com arte são especiais. Não são. Cada um, quer dizer, todo mundo é especial e ninguém é tão especial assim. Exatamente. Cada um tem o seu brilho, o seu momento, em algum momento, né? Seja a pessoa que trabalha num escritório, seja a pessoa que trabalha numa loja, seja um médico, seja um engenheiro, seja um jogador de futebol, seja um ator, um cantor, um produtor, um cameraman. Todo mundo é igual. Ninguém é melhor... Né, nesse ponto, assim, ninguém merece tanta reverência assim, a não ser que você seja um, sei lá, Chico Xavier, sabe? Mas eu acho que nem, sabe, de verdade, pessoas não dá. muito, sabe, que Não. agora, no mais, cara, é todo mundo igual, relativamente, né, uma pessoa para outra pode ser muito mais especial do que essa pessoa que trabalha com arte. Relativamente, né, para alguém, dependendo do que ela faça, ela é muito mais importante do que você que grava um CD de música e toca um pagodinho aí, que algumas pessoas gostam, as outras nem tanto. Ninguém é tão especial assim. E todos são muito especiais. Todo mundo.
E o fato daquele, né, da Vanessa, com os gatilhos dela mesmo, tem tudo isso, né? Então, eu entendo assim, mas aí, poxa, não tá que nem a gente vendido na casa dos artistas, na primeira casa. Sabe como é que é? Sabe? Se você aceitou fazer o programa, você sabe como é. Você sabe que vai ser confinado. Você sabe que vai ter gente diferente de você. Você sabe que vai ter gente que vai votar em você. Você sabe que você vai ter que votar em pessoas. E você votar em pessoas vai te criar inimizade. É inevitável. É a primeira condição do programa, assim. De cara, o programa é feito para isso. É pra um quebrar o pau com o pra outro. um quebrar o palco de cara. Você tem que. Na primeira semana, você tem que votar em alguém pra essa pessoa ir embora. É verdade. Então, olha que coisa cruel. É cruel. O programa é assim. É reality show. É pra ser assim. É pra ser estressante. É pra te tirar do prumo. É pra te tirar do conforto. Você não vai comer o que você quer na hora que você quer. Você não vai dormir na hora que você quer, aonde você quer. É assim. Né? E de cara, uma pessoa tendo que votar na outra, imagina, você tá num escritório, olha, em quem você gostaria que fosse mandado embora? Nossa, é complicado, Aí gente. não, ninguém, eu amo todo mundo. Não, você precisa... Eu não sou ninguém, eu amo né? todo mundo, não é a minha você, cara você também. por Eu não contrato tem que consigo. falar alguém. Isso... eu quero que a Maria vá embora. Aí a Maria... Por que eu? Tem mais 15 pessoas aqui, por que eu? O que eu fiz pra você? E aí começa. Aí na próxima, então, aí a Maria vai votar em você. E aí começa. E aí tudo vira. E é pra ser assim. Então as pessoas que estão entrando agora sabem que é assim. Pô, o Rodriguinho sabia que era assim. O BBB 24, né, gente? Então, 24, 24ª edição. Então, e se você não viu as outras, tá no YouTube. Bota no Google. Todo mundo sabe. Essas pessoas têm assessor de imprensa, tem equipe, tem tudo, já deixa tudo pronto, já deixam tudo pronto. Você não pegou isso? Eu não peguei isso, então não é uma novidade, né? Vamos combinar que você sabe o que vai acontecer. Então, agora, se você acha que você... E quem tem algum problema mental, toma remédio, alguma coisa, eu respeito, porque eu sou o que mais defendo pessoas com problemas mentais, assim, porque é a doença do século. E eu faço uma peça que fala sobre isso, Vendedor de Sonhos. É o que a gente vai falar. Então, mas aí não entra. Se acha que não vai aguentar aquele pequeno período. Agora, se você fizer sabe... Eu te dou, em 15 minutos de conversa, eu te convenço a entrar. E você que falou, eu jamais entraria, porque eu não vou aguentar dormir, eu moro sozinha. E se a vida te eu sou impor... viciada em televisão. Agora eu te falo, e se a vida, alguma tragédia, te impor alguma mudança? Claro, tô falando, né? Tragicamente, te colocar numa situação que você perca todo esse teu padrãozinho que você... adora. Mas aí eu vou à luta, eu trabalho, eu sei que assim, tipo, não tem tempo ruim pra mim pra trabalho. Isso é trabalho, você não tá lá... BBB é trabalho, gente, não é férias. Não eu concordo, Eu trabalho, então vai lá, querida. Eu já tive que viajar, fazer barretos. É isso que eu tô querendo dizer, exatamente isso. A gente faz, é trabalho. Isso é verdade. É um pouco mais longo, mas ok, vai... Se tiver sorte, você é eliminado na primeira semana, então. Mas, mas você não vai querer. Aí você não vai querer ser o primeiro a ser eliminado. Aí é humilhante. Aí entra a tua vaidade, sabe? Se não for a tua vontade de ganhar mais dinheiro, entra a tua vaidade. Imagina o primeiro eliminado. Leonina? Não. Então, tá vendo? Matheus, é o seguinte, fala... ele é tão bom, dá vontade de ficar falando. Eu falo pra caramba, que horas são. Nossa, já foi. Já mas foi, já tá foi, mas beleza. Eu tenho tempo. Olha só, vamos falar da sua peça, Vendedor de Sonhos. Tá onde? Então, paralelo com isso, tem toda a minha carreira no teatro, que eu tenho um orgulho, assim, tenho uma alegria. E hoje eu tô fazendo o Vendedor de Sonhos. Estamos há 5 anos em cartaz. Na verdade, estamos entrando na nossa 7ª temporada. A gente estreou em 2018, antes da pandemia. O Vendedor de Sonhos é baseado no livro do Augusto Cury. O Augusto queria que o livro dele virasse peça, porque ele gosta muito de teatro. A gente está em cartaz agora no Teatro Gazeta, todo sábado às 20 horas. O Teatro Gazeta, todo mundo sabe onde é, Avenida Paulista, 900, lá no prédio da Gazeta.
E é uma alegria fazer essa peça. É uma alegria poder falar as palavras do Augusto todos os sábados e perceber o quanto a gente consegue tocar o coração das pessoas, né? O teatro tem várias funções, né? E mexer com as pessoas, saber que essas pessoas se identificam com o que a gente fala lá em algum momento e fazer essas pessoas pensarem nos seus comportamentos, nos seus padrões, nos seus gatilhos, nas suas tristezas, na falta de esperança que às vezes elas estavam. Nos dá uma responsabilidade muito grande. Eu não conhecia a obra do Augusto Cury antes de começar a fazer a peça. Quando me contaram, me chamaram para fazer a peça, eu sabia quem era Augusto Cury, mas nunca tinha lido um livro dele. E aí fui ler O Vendedor de Sonhos, aí comecei a conhecer a obra do Augusto, vi algumas palestras do Augusto, comecei a acompanhar ele no Instagram, conhecemos o Augusto. Só que só fazendo a peça e vendo a reação das pessoas que a gente começou a perceber a real importância desse espetáculo. Porque não é uma peça de teatro que você vai lá, assiste, dá risada. Não, mexe. Mexe com você dentro pro lado bom da coisa. Você assiste e dá risada também, porque é uma característica do Augusto colocar humor, né? Ele dá uma certa leveza para temas que são difíceis, como o suicídio, por exemplo. Olha. Né? Então, sempre no livro dele, na peça, tem um personagem que é mais engraçado, tem situações que você vai rir de si mesmo, que você vai se identificar e vai rir, mesmo sendo trágico, né? Só que você vai sair de lá com alguma esperança, ou com algum ensinamento, ou com alguma coisa que vai te motivar a melhorar. Olha. Seja ela qual for, ou tentar procurar ajuda. Então tem gente que fala, eu comecei a fazer terapia depois que eu vi O Vendedor de Sonhos. Ótimo. Olha, tal coisa aconteceu e eu agia dessa forma, eu comecei a agir diferente, foi legal. E os relatos que a gente tem, e as pessoas procuram muito a gente depois da peça e a gente faz questão de atendê-las, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma das metáforas mais bonitas da peça é com relação à vírgula. E o Vendedor de Sonhos fala, ao invés de você colocar um ponto final, porque você está querendo colocar um ponto final na sua vida, coloca uma vírgula. E a partir da vírgula, você vai conseguir escrever capítulos importantes na sua história. Então, isso parece uma frase piegas de autoajuda, parece bem óbvio, né? Não. Mas, às vezes, você precisa escutar isso. Quando você está ali no fundo do poço, você precisa de alguém, ou de alguma coisa, ou de uma música, ou de um livro, ou de uma peça, ou de um filme, ou de um bate-papo com um amigo, ou de uma consulta com um psicólogo, se precisar, com um psiquiatra, se precisar tomar remédio, né? O meu personagem começa o espetáculo no alto de um prédio tentando suicídio, né? E aí, por que eu falei da vírgula? Porque já umas 6 ou 7 pessoas já procuraram a gente mostrando, depois que eu vi a peça, eu tatuei uma vírgula. Para você ver a importância da... A primeira pessoa que apareceu com uma vírgula tatuada, nossa, a gente ficou muito emocionado, mandei foto pro grupo da peça, né? E a gente percebeu... Então, isso tem uma relevância, tem uma importância, isso é motivo de orgulho pra gente. Não, porque é o seguinte, não é só o trabalho em si, né? Existe um propósito nisso aí tudo, eu acho. E eu, sinceramente, não botava uma fé que tinha esse propósito. Eu falava, vamos fazer bem essa peça, mais uma peça, né? E tá, mas é uma peça que tem um propósito. Veio a pandemia e depois da pandemia, olha como a gente percebeu que a gente precisa ter a cabeça em ordem, como foi esfregado na gente situações como depressão, pânico, ansiedade. Até hoje, muita gente, por causa da pandemia, ainda sofre. Né? Os números de suicídio, por isso que eu falo, às vezes, ficar no Big Brother 4 meses, 3 meses. Os números de suicídio são alarmantes e crescem, né? E são informados. Né? Eu acho que é até de propósito isso. Né? Então é impressionante. E isso a minha terapeuta fala assim, 70%, e são estatísticas, né? Não é um número inventado, 70% dos casos de pessoas que tentam se matar, conseguindo ou não, tinham problemas
mentais. Tinham depressão, tinham doenças mentais. Depressão, bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Ou seja, 70 pessoas que se estivessem sendo tratadas Não chegariam não a esse chegariam ponto. no ponto de se suicidar. Então, olha como essas doenças às vezes são negligenciadas pela família, pelo trabalho e por si próprios. Ah, é frescura. Não vou ficar lá falando 1 hora da minha semana com um cara que eu não conheço, vou ficar lá. É autoconhecimento, né? Eu comecei a perceber a importância disso, né? Porque quando a gente fala, a gente tá falando pra gente mesmo, não é nem pro terapeuta, é pra gente. Lógico, eu mesmo relutava. Eu tinha muito preconceito com terapia. Eu comecei a fazer depois de começar a fazer a peça. E hoje não me imagino sem. Como a peça te tocou também. Lógico, porque a gente é humano, assim. O ator, ele não é uma máquina que fala um texto, não é uma inteligência artificial, né? Não é um computador, é um ser humano que está falando aquilo com a sua verdade todo final de semana. Então aquilo mexe com você. A gente ensaiou 5, 6 meses para fazer aquele trabalho legal. Então é claro que mexe com a gente, né? Então, e a nossa pretensão é mexer com as pessoas que estão lá assistindo. E a peça é um sucesso. É um blockbuster, tá sempre lotada. E a gente viaja o Brasil inteiro. E esse ano vão para Portugal, vão para os Estados Unidos. A agenda tá lotada até o final do ano e já estão falando na temporada 2025. Nossa, que sucesso! O Vendedor de Sonhos, Teatro Gazeta, sábado, 20 horas. Isso daqui, Matheus, é um presente para você. Você é o cara de verdade. Além de ser o profissional, muito obrigada. É assim, dá vontade de trazer várias edições assim de Matheus Carriere, porque você tem história. Tem história. Isso aí foi 1/3, gente, da história desse homem. Isso ninguém tira de mim, cara. Eu posso não ter outras coisas, mas história tem pra contar. Não. Olha, isso aqui é um presente meu para você. Tá bem no começo, né? Meu podcast. Mas é o Cacapode aí, a caneca. A canequinha. Exatamente. Vai lá pra minha estante. Ai, brigadito. Olha que fofo, gente. Aí, ó. Cacapode. Linda. Matheus. Obrigado pelo palavras. convite. Obrigado por ter o carinho de me chamar. Cacá Novelas, olha, eu cresci fazendo novelas, é a minha vida, desde criança. Né? E eu sei, tô um porque pouco eu sempre te afastado assisti. por contingência, mas já a gente volta. Muita gente me pergunta, faz tempo que você não faz novela, você precisa voltar. Quase que diariamente eu ouço alguém me indaga por isso. No começo isso me deixava muito mal. Hoje eu entendo que é um processo, né? Ai, mas tem que voltar mesmo. E é um carinho das pessoas que querem me ver de novo na TV. Mas eu falo, enquanto eu não estiver na TV, vai me ver no teatro. Né? Sim, e claro. a gente viaja muito, então a gente vai passar pela sua cidade. E vai pra sua rede social também, que tudo bem que tá com 2 milhões. Na minha rede social, eu sempre falo aonde que o Vendedor de Sonhos vai estar. Então, @Matheus Carriere Off, de oficial, OF, Matheus sem H, me segue lá. E lá eu falo onde que o Vendedor de Sonhos vai estar e aí você vai saber se vai passar pela sua cidade. Obrigada, Matheus. Obrigada mesmo. Um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigadão. Tchau, gente.